Nós já estamos encerrando o tempo pascal, não é? E nesse domingo, a gente celebrou a ascensão de Jesus aos céus. Quando Jesus veio ao mundo, que Ele se encarna e vem, Jesus veio para nos reconduzir ao Pai. Ele veio nos ensinar o caminho para o Pai. Não veio nos conduzir como um filósofo, com teorias, mas Jesus veio nos reconduzir como um pastor, que recolhe as ovelhas dele para o redil. Veio nos ensinar o caminho, porque ele passou tudo e viveu tudo, menos o pecado, a nossa condição humana. Então ele subiu aos céus, ficou à direita do Pai, como a gente reza no credo, não é? E aí Deus o glorifica, mas dessa vez, depois de todo o sofrimento, depois da cruz, depois do que ele passou, depois que viveu aquela máxima distância de Deus, ele é exultado pelo Pai, ele ascende ao Pai, ele retorna, e Deus o glorifica com a nossa humanidade. Quando Jesus volta aos céus, ele não nos abandona, ele permanece aqui conosco na igreja. Como que Jesus hoje permanece? Fala, Filó, aquele tempo o povo ia lá e conversava com Jesus, escutava, ele falava, mas hoje a gente tem como escutar, tem como conversar com ele? Jesus permanece vivo? Tem certeza? Aonde? Sacrário. E aonde mais? Na Eucaristia. Muito bem que a gente tem essas certezas, não é? É certeza mesmo? Isso é uma verdade no coração de vocês? É. Então Jesus questiona assim, se isso é verdade, né, que ele fala, qual é a maior obra de Deus? Qual é a maior obra de Deus? Vocês acham que foi a criação? Não? A maior obra de Deus é a Eucaristia. Pode imaginar que aquilo que parece pão, tem gosto de pão, ali está Jesus vivo, e não está como uma coisa inerte, como algo que não se mexe, ele está ali vivo, respira, inteiro. Será que a gente pode imaginar que na Eucaristia, ele está disposto, ele nos convida a vir até ele, para nós pecadores, para nos amar, e para nos curar, para nos reconduzir. É muito grande tudo isso, e Jesus diz assim, naquele livro, Ensine Eso, ele diz, por que há tanta tristeza na minha igreja? Por que há tão pouca alegria entre o meu povo? Por que há tão pouca alegria? Porque verdadeiramente não se crê que eu estou vivo, à espera, ali, no sacrário, aqui em cada Eucaristia. Então por que há tão pouca alegria? Será que as pessoas de verdade acreditam que eu estou ali por amor, que eu permaneci por amor, para alimentar vocês quanto tempo precisar, para estar aqui para ouvir, para te orientar, para caminhar? E Jesus diz assim, por que a ideia de paraíso é tão apagada da igreja? Por que as pessoas não pensam mais no paraíso? Porque nós esquecemos da presença real de Deus na Eucaristia. Porque ele diz, quando as palavras da consagração são realizadas, o paraíso se instala. Por quê? Porque Deus está ali presente, com toda a sua humanidade e com todo o poder da sua divindade. É grande demais para a gente poder viver tudo isso, não é? Fala, Filó, eu até vim aqui, converso com ele, mas eu não. E ele fala, escuta, meu povo. Qual é a grande dificuldade para a gente ouvir? O silêncio.
Porque silêncio não é ficar de boca fechada. Silêncio é muito mais do que isso. O silêncio é uma presença. O silêncio é o calar para acolher. E hoje, no mundo que nós estamos, que é contrário ao silêncio, né? É um mundo barulhento. Hoje nós temos a tirania do barulho. Nós temos algumas coisas para vencer. Nós temos que vencer, porque Deus, tudo que Deus faz, Ele faz em silêncio. Qual foi a ordem? Qual foi a última palavra que Ele disse para os apóstolos? Vocês lembram? Está aí, Evangelho de Mateus, capítulo 28, no versículo 19. O que Ele falou? Ide e todas as nações se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho. Quando a gente assiste o batismo, o que você vê acontecer? A água cai na testa, o padre fala as palavras e professa. Mas a gente não vê a ação de Deus no momento, na alma daquela pessoa, que a partir daquele momento ele está inserido em Deus. E passa a se tornar filho de Deus. Então a ação de Deus é completamente silenciosa. Quando o padre fala as palavras, pelo poder do Espírito Santo, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, isto é meu corpo, meu sangue que é dado por vós. Quando ele fala, que ele faz a consagração, a gente não vê a transubstanciação. Naquele momento, deixou de ser pão, deixou de ser vinho. É Jesus com toda a sua humanidade, a sua divindade, ali por nós. Se a gente pensasse nisso, a gente não comungaria como rotina. Ele fala, em alguns lugares, entra como rotina, ele fala: a Eucaristia é o meu paraíso na terra. Assim como eu sou a glória dos anjos e dos santos no céu, eu sou a glória para aqueles que me adoram em silêncio. E que por enquanto a minha presença está velada pelos véus do sacramento, mas eu estou vivo, eu nunca fui embora. Isso é maravilhoso, gente. Mas então a gente não vê o que Deus faz, porque tudo de Deus é silêncio. Quando a gente entra na casa de Deus, para a missa, quantas vezes a gente percebe que a igreja está muito barulhenta? As pessoas esquecem diante de onde estão. E com a ausência da gente não mais fazer silêncio, nós estamos perdendo a noção do sagrado. Nós estamos distanciando do sagrado. A gente entra na igreja e não sabe como é que comporta, conversa tanto, fala tanto, mas não fala com Deus. E para mim estar ali e ouvir, eu preciso fazer silêncio. E o mundo hoje me faz, eu preciso fazer silêncio dos olhos, porque é tanta coisa que eu não queria ver, é tanta coisa para poder me chamar, para me distrair. Hoje o mundo não aplaude aquele que está calado, né? Mas aquele que tem muitas palavras, que tem muitas imagens, é tanta imagem que te dispersa. E da mesma forma que às vezes eu não quero ver, eu posso fechar os olhos. Esse é o silêncio que nos é permitido, que às vezes as imagens nos distraem de Deus. Às vezes eu não fecho os olhos para entrar. Hoje qual é o lugar, além da Eucaristia, que Deus está presente? Em silêncio. Aonde? Que vocês podem afirmar que Ele está? Além do sacrário. Que ali está a Eucaristia, está Ele vivo. Aonde Jesus está agora presente? No seu coração. A gente tem consciência disso? Não. Porque eu preciso me calar para poder entrar em mim, para poder conversar com Ele. Então, as imagens me dispersam. Então, o silêncio dos olhos eu posso fazer aprendendo a fechar os olhos. O silêncio do ouvido é barulho demais. E tem hora que a gente trabalha sobre muito barulho. Então vocês observam que a música, uma música que não diz nada, ela é barulhenta. E ela deixa as pessoas meio que entorpecidas.
Às vezes você passa por algum carro, você fala, gente, é o som dentro do carro, né? Não, é o carro dentro do som. Como é que é? Como é que esse povo está dirigindo com esse barulho? Que deixa a pessoa desnorteada. Tem gente que não consegue chegar em casa e não ligar tudo na casa. Além de ligar a televisão, o som, ainda liga para um tanto de gente ao mesmo tempo. Olha a confusão. Porque é como se o som, o barulho, te entorpecesse, como se fosse uma droga, para não revelar, na verdade, o vazio que a gente é. Compreendem? Para a gente não se ver, para a gente não pensar. Então aquele tanto de coisa ligado ao mesmo tempo, e é um tanto de nada. Agora a música, escuta um canto gregoriano, escuta um Mozart, escuta um Beethoven, e você chega lá no céu. Você entra na sintonia de Deus e reza. É algo impressionante. Porque tem missa que é tanto barulho, que você fala, minha nossa, só onde é que eu estou mesmo? Como que é difícil colocar as pessoas em oração. Como é difícil. Jesus fala, escuta-me. Porque Deus fala no silêncio. Enquanto eu não me calar, eu não vou ouvir. Mas ele fala, Filó, mas eu vou fazer silêncio, eu fecho a boca. Deu certo? Por que não dá certo? Porque tem uma enxurrada de coisa dentro de nós. São muitas paixões. Então é tanto pensamento, é tanto sentimento, que você está até calado assim, diante do Santíssimo, a cabeça está longe. E Deus falando assim, vamos ver que hora que ela consegue calar, para que eu possa falar. Então quando é que nós vamos ouvir a Ele? Quando eu for capaz de me libertando dessas paixões que não me levam a lugar nenhum. É um tanto de ilusão, um tanto de mentira, um tanto de nada que vai tentando encher a nossa vida e nos tira do essencial, que é Jesus. Então por isso que a gente fica tão quantas pessoas que vocês encontram que estão divididas, estão tão desorientadas, estão perdidas dentro delas mesmas, que é tanto barulho dentro delas. E a gente ainda tem a louca da casa, né, que é a imaginação, que põe a gente para pensar um tanto de coisa que não vai a lugar nenhum. Tem dia que a louca está pior do que o normal. Teresa de Ávila falava isso para Jesus. Falava, hoje a louca está pior. A senhora amarra ela, porque senão não vai ter jeito. Porque você já acorda pensando em tanta coisa que nada acontece. Então a gente não consegue parar. A gente não consegue silenciar. A gente não consegue falar com Jesus, Senhor, que eu diminua para que o Senhor cresça em mim. Me ajuda a morrer para esse tanto de nada. Onde estou colocando as minhas paixões, aonde elas não vão resolver a minha vida. Eu não consigo dar o peso certo para as coisas. Então eu chego na igreja nesse tumulto, completamente dividida, completamente dilacerada, e falo que rezei. E falo, Deus não falou comigo. Tentou. Te garanto que Ele tentou, se esforçou. Então quanta coisa nós precisamos converter em nós, não é? Quanta coisa a gente precisa, se a gente não toma consciência dessas coisas, a gente não consegue trabalhar o silêncio em nós. O silêncio, gente, ele é um desafio do mundo de hoje. Silenciar. O quanto é difícil. Hoje, quando vocês chegarem na casa de vocês, tenta não ligar nada, a gente fica perdidinho. Coloca o povo quieto dentro de um quarto, sem uma coisa ligada. O povo fica louco. Tira o celular da mão do povo, 5 minutos. O povo não sabe nem o que faz com a mão. Enlouquece. Como que nós estamos habituados ao barulho, à confusão, a estar sempre desviado do que é essencial? Qual é o modelo para nós de quem viveu em silêncio? Maria. Foi a mulher do silêncio. Tudo ela meditava. A gente não medita nada, porque não consegue nem prestar atenção, nem sabe o que escutou. Então guarda, a gente vive na pressa. E a pressa é inversamente proporcional à memória. Os dias que você não fizer lentamente, não tiver gargalhada, não tiver sorriso, não tem memória. Guarda para vocês verem, presta atenção. O dia que você encontrou uma amiga e riu loucamente, não sabia nem do que estava rindo, vocês nunca esquecem aquele dia. Os dias sem alegria, dias sem memória. O dia que a gente entender que Ele é a razão da nossa vida, a nossa história, Ele é a minha vida,
o nosso amor, o ar que a gente respira, um Deus que eu posso vir e falar com Ele, conversar o que eu quiser, e se eu for capaz de aprender a silenciar, eu vou sair daqui com tudo dentro do meu coração para fazer. Qual é a razão da tristeza? Que Deus é esse que eu posso vir contar tudo, falar, me ajuda, me orienta, me encaminha. Mas se a gente ficar no barulho, falar, Senhor, fechei a boca, estou fechando os olhos, tampando o meu ouvido, me ajuda a fazer silêncio para te ouvir. Mata em mim, cala em mim tudo que está falando demais, porque não me leva a lugar algum. Há muitos anos atrás, 1969, um sacerdote que hoje depois virou um arcebispo famoso, ele era um jovem sacerdote, tinha um sonho de conhecer Madre Teresa de Calcutá. Aí chegou lá onde é que estava a casa dela, e uma das irmãs recebeu e falou, não tem jeito de conversar com a Madre, está ocupada com tanta coisa. Ele falou, mas eu não saio daqui se eu não falar com ela. A situação ficou delicada. Foram lá falar com a irmã. Irmã, tem um jovem sacerdote que falou que não vai embora sem falar com a senhora. Aí disse que ela chegou daquele jeitinho dela, todo enrugadinho, sempre segurando um tercinho na mão. E o padre ficou pensando assim, o que eu vou contar para ela que eu faço? Todas as obras de caridade que eu faço, tudo que eu faço, tudo guardado na ponta da língua. Qual que foi a pergunta que Madre Teresa fez para ele? Vocês conhecem essa história? Ela fez uma pergunta para ele, qual foi? Quanto tempo você reza por dia? Aí, o padre falou, como é que é? Quanto tempo você reza por dia? Ele falou, eu celebro a Santa Missa todo dia, rezo o breviário e rezo o terço que minha avó ensinou. Ela falou, só isso? Ele falou, só está achando pouco? Isso é nada. A gente não pode reduzir o amor, o máximo, ao mínimo? Ela falou com ele, como é que você acha que eu consigo fazer as obras de caridade? Como é que você acha que eu consigo amar alguém? Porque primeiro, eu vou adorar o Senhor, fico diante dEle e peço a Ele que inflame o meu coração, me encha com o amor dEle, para que eu possa dar o amor dEle ao outro. Porque sem Deus, nós descobrimos que somos pobres demais para ajudar os pobres. Compreenderam isso? Então, quanto maior a sua função, o seu cargo, se for diretor de empresa, seja o que for, quanto mais cargos você conseguir, mais humildade você terá que trabalhar na sua vida, mais joelho você terá que ter, se quiser sucesso nas suas obras. Então primeiro você se enche dele, ajoelha, reza, quanto mais coisa você tiver que fazer, mais tempo você tem que gastar diante dele. Fala, vou perder tempo, não vai ganhar. O tempo de Deus é tudo inverso. Ele fala, quem fica comigo, meu dia tem mais do que 24 horas. Ajoelha e fica com ele. Passa com ele tudo que você tem que fazer. Entrega a sua obra a ele. Só depois vai executá-la. Não faça o inverso, não confie nas suas mãos, não confie em nada seu, confie somente nele. Então nós fazemos o quê? Qual o trecho da Bíblia que isso te lembra? Vou colocar vocês bom nesse assunto da Bíblia. Qual é o trecho da Bíblia que esse negócio que eu acabei de falar para vocês lembra? Famoso, está em Lucas. Já dei várias dicas. Duas irmãs. Agora eu contei tudo. Marta e Maria. Jesus condena Marta, porque é claro que ela estava desorientada. Imagina que tanto de João para comer dentro de casa, eu também ia estar louca para fazer comida para todo mundo. Ele condena Marta? Não. Mas ele fala que ela está dissipada, ela está quebrada interiormente, porque ela não fez. Então, qual que é o recado? Primeiro a gente tem que ser Maria antes de ser Marta. Compreenderam? É lindo isso? Então primeiro eu contemplo, primeiro eu fico aos pés do Senhor, primeiro eu escuto, primeiro eu me alimento, primeiro eu deixo a palavra trabalhar dentro de mim. Primeiro eu espero que essa palavra, à medida que eu leio com atenção, o Senhor se coloca do meu lado e vai me orientando, o Espírito Santo vai trabalhando e vai me transformando. Depois que eu sou Maria, eu viro Marta. Aí eu trabalho. Mas tudo teria que começar com Ele e terminar
nele. Tudo tem que ser convosco, tudo, Senhor, que eu faça tudo por Ti, contigo, para Deus, com Deus, por Deus, é assim. Mas a gente fica atordoado e quer fazer tudo para nós mesmos, para a nossa glória. E nós somos o quê? Nada. Mas é difícil tomar essa consciência. A Eucaristia é uma humildade. Imagina, Jesus está ali em silêncio, humilde. Imagina, ele se reduz ali e fica escondido, esperando a migalha do nosso amor, da nossa visita, e lá vê-lo. Um ato de amor nosso que fala assim: ei, só vim te dar um beijo. Ei, Jesus, Senhor é meu amor, só vim cá falar muito obrigado. Compreendem? Como é que nós estamos longe de viver de verdade essa beleza incondicional, que é Deus, que se faz presente, continua conosco, vivo, desde que nunca veio, nunca mais foi embora, porque Ele sabia que se a gente não se alimentasse, que se Ele não permanecesse, a gente não voltaria para casa. Com Ele vivo, nós estamos nessa peleja até hoje. O povo de Deus, o bando de cristãos que mais está morto do que vivo. Uma fé que não contagia ninguém. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou anunciar a todos, ensinar as coisas de Deus, que a gente não conhece nada porque não estuda? Não participa dos sacramentos da intensidade que tem que participar. Anunciar o quê? Se a gente mesmo está todo mundo abatido, desanimado, falando: que luta, ó vida, ó céus, que dificuldade. Nós cristãos deveríamos dançar o dia inteiro, falar: Jesus permanece comigo, vivo. Então qual a dificuldade que eu tenho? De crer, de confiar que Ele está vivo. Que o dia que a gente acreditar de verdade em Deus, qual a dificuldade nós passamos a ter? É nenhuma, porque em tudo eu vivo para Ele. Então viver para o Senhor, levantar de manhã, agora que eu levanto, eu acordo pela manhã e falo: tudo no lugar, nada doendo, nada de pé, marido do lado, todo mundo que eu amo, ninguém no hospital internado, falo: à sua disposição, só para te amar e servir, não tem mais nada para fazer, só para ser. Com alegria de saber que Deus é vivo, que essas histórias não são uma história de mentira. Está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 19, lê lá, que a nossa esperança tem um nome. Então a nossa esperança, ela é uma âncora. A nossa vida tem que ter uma esperança, nós temos que estar ancorado, e ancorado em Deus. Jesus é a minha âncora. Então o mundo pode bater, venta daqui, venta dali, tem dia que está mais tumultuado, tem dia que está menos, mas quem tem a última palavra de tudo é Ele. E a nossa vida é eterna. Ele nos criou para a eternidade, somos filhos amados. Essas verdades vocês têm que carregar dentro de vocês. O dia às vezes está meio nublado, você fala com Ele: mas o sol que me ilumina está comigo. Deixa o mundo nublar, mas Ele que é o meu sol permanece comigo. Ele que é o meu sustento, que é a minha força, que é a minha alegria, a minha coragem, aquele que me faz dançar no Espírito. Aquele que fala: não desanima não, menina, nós estamos juntos, vai tão firme, bora. É assim que a gente tem que ver. O cristão, a segunda marca do cristão, qual que é? Já falei milhões de vezes. As pessoas têm que te reconhecer pela alegria. Como é que cristão pode ser triste com Deus vivo? Está morto, né? Para mim, por que você é feliz e vive rindo? Porque Jesus está vivo, e Ele me ama, e a minha vida é eterna. Que escândalo! O dia que a gente tomar posse dessas coisas, acreditar nisso de verdade, essas igrejas não vão caber. Aproveite enquanto a igreja é vazia, você pode visitar Jesus várias vezes, porque o dia que o povo descobrir que Ele está vivo, que pode ir lá conversar com Ele, ficar lá e escutar, nós não vamos conseguir hora para sentar lá. Aproveite que o povo ainda não acredita. Vocês não estão na luta para que a igreja fique cheia. Então é maravilhoso entender tudo isso. É maravilhoso quando Ele fala: e eis que estou convosco todos os dias. Não, esse é o bálsamo da minha vida. Eis que estou convosco todos os dias. Ele não pulou nem um dia, nem sábado, nem domingo, nem dia santo, nem feriado, nem pandemia. Você imaginou se eu tivesse abandonado a gente na pandemia? Nós fomos da linha de frente, que estava no hospital todo dia, enfrentando o que enfrentamos. Se Ele não estivesse conosco, o que seria de nós? Eu falava com o povo no CTI: gente, presta atenção, não olhe para os lados, olhe para frente. Hoje nós somos igual o Moisés: olhe para frente, não olhe para as baleias, tubarão não olhe, olhe para frente, que nós vamos atravessar.
esse tumulto e atravessamos, pela graça de Deus. Na equipe de CTI, ninguém adoecer lá na Santa Casa, foi espetacular. A gente dar conta de tudo, foi só na graça. Só na graça. Mas antes, sabe o que a gente fazia? Nós tínhamos um grupinho. A gente ajoelhava na porta do Colégio Arnaldo, lá na capela, e rezava de joelho na porta de uma igreja fechada, chorando, com Nossa Senhora. Até hoje eu choro quando lembro dessa cena, que eu ficava emocionada, a gente ficar lá de joelho, a rua deserta, igreja fechada, e falava com Jesus, o Senhor preso aí, e nós de cá. Nós precisamos do Senhor, mas estão nos negando isso. Precisamos do Senhor. Nos dê força para ir para o hospital, dar conta de tanto problema como vamos dar, sozinhos, não podemos ir, mas o Senhor disse que estaria conosco. Quando eu consegui comungar de novo, achei que eu morreria de tanto que eu chorava, saber que eu estava com Ele de novo, ali, né, vivo, nos consagrando, nos segurando mesmo, porque não foi brincadeira. Então eu lembro do dia que a gente estava lá discutindo alguns casos, era um sábado, quando de repente eu escutei um saxofone. Tinha um abençoado, um sacerdote, com um músico na porta da Santa Casa, e ele levando o Santíssimo para os abençoar, e alguém tocando saxofone. Chorou, todos que deram conta de saber que tinha isso. Nós paramos toda a discussão, fomos para onde conseguia ver, né, porque ele estava com o Santíssimo dando a bênção, e alguém tocava um sax. Foi um bálsamo, foi entender exatamente isso aqui. Eis que estou convosco todos os dias. Isso é simplesmente maravilhoso. Então nós precisamos de pedir a Jesus essa noite a graça da oração. Jesus precisa nos ajudar a rezar mais. Nossa vida de oração é ruim, é curta, é rapidinha. A gente precisa aprender a rezar, a meditar a palavra. Por isso nós precisamos da graça de Nossa Senhora nos ajudar a silenciar de verdade, a fechar os olhos para não ver um tanto de coisa que nos dispersa, a fechar o ouvido para não ficar ouvindo barulho, mas fechar em Deus e pedir a Ele: Senhor, me ajuda a fechar tantas tempestades dentro de mim, tanta preocupação que nada de nada, me ajuda, porque eu quero ouvir somente o Senhor. E meu coração não vai sair daqui desorientado e apavorado, porque toda oração que você chega na igreja para rezar e sai pior do que entrou, você não rezou, não encontrou com Ele, porque o Senhor é a nossa paz. Sabe aquela paz e aquela alegria que o mundo não entende? Está tudo do avesso, você está naquela alegria e fala: não é normal. É normal, por causa dEle, compreendem? E somente dEle. Então tem que pedir a Ele essas graças, né? Pedir a Ele que nos ajude a viver de verdade a graça da presença dEle, nos dá a graça do temor, que é o respeito, voltar a entender que é tremer as pernas na hora da Eucaristia, que é Deus vivo que eu recebo. Diga a gente acreditar nisso, gente, nunca seremos a mesma pessoa. Acreditar nisso é mudar a vida toda. E antes de encerrar, eu quero dizer para vocês que na primeira leitura de domingo, que foi Atos, alguém lembra? Ninguém lembra, né? Ah, parabéns! Já está aprendendo que foi em Atos. Teve alguma coisa que te chamou atenção lá? O que os discípulos fizeram? As pessoas perguntam assim para nós: por que vocês fazem novena? Isso é superstição? O povo me pergunta. O católico é maniado com novena. É maniado? Você sabe responder isso? Apologética que eu falei. Você sabe responder isso? A novena é bíblica? Sim? Sim ou não? Onde está escrito? É bíblica. O que os discípulos fizeram quando Jesus foi embora? Despediu, escondeu. O que os discípulos fizeram? Está escrito. Eles perseveraram na oração com algumas mulheres, entre as quais eles reuniram 9 dias intensamente em oração, até que chegou o Espírito Santo de Deus. Parece uma mágica, não é? Mas não é. Existe isso na igreja. Então por que vocês fazem novena? Porque nós imitamos discípulos que rezaram 9 dias com Nossa Senhora, e aí a graça chegou. Compreendem? É belíssima a nossa fé, gente. É belíssimo, tudo isso está aqui, porque a gente não conhece. Agora vocês estão aprendendo a conhecer.
Fala a verdade. Está lendo a palavrinha de Deus. Isso é no versículo 14. Pra você não procurar demais aí. Capítulo 1, versículo 14, olha lá. Todos esses unânimes, achou? Não achou ainda, está na misericórdia, não está no amém. Achou? É para vocês poderem saber onde é que estão as coisas, aonde isso está escrito. A novena é bíblica, ok? É para que vocês aprendam isso. Então hoje, com a ascensão do Senhor, o que eu quero trazer para vocês? Porque a ascensão já aconteceu, mas Jesus permanece. É reviver em vocês. Se eu pudesse trazer um ardor no coração de vocês, um amor que queimasse o coração de vocês, pela Eucaristia, pela presença de Jesus vivo no Santíssimo, estimular vocês, vem visitá-lo, vem conversar com Ele. Está triste? O remédio é Ele. Está feliz? Também é Ele. Está preocupado com alguma coisa? Vem falar com Jesus. O que te aborrece, fala com Jesus. Qualquer coisa, fala com Ele. Aprender que Ele é o grande amigo e vivo, que Ele não está inerte, que Ele respira. E o dia que a gente aprender a silenciar, nós vamos ouvir o coração de Deus que bate. Nós vamos caminhar para isso, pode ter certeza. Nós vamos ouvir um coração que bate, por amor a cada um de nós. Ele te espera todos os dias, todos os dias. Faça um esforço de vir vê-lo, nem que seja para dizer obrigado por não ter desistido de nós, obrigado por nos esperar, obrigado por ter paciência com as minhas demoras, com a minha lenta conversão, com a minha dificuldade em perseverar. Que eu venho um dia e depois desapareço um ano, mas o Senhor continua acreditando em mim, continua esperando por mim, porque o Senhor me quer santo. Aonde? No céu. Me ajuda a entender que eu já vivo o paraíso aqui, quando eu te recebo, Senhor. Me ajuda a contar para o outro que a sua presença é o paraíso, que aqui nós temos o paraíso. E um dia nós vamos continuar, o paraíso é real, não é uma história de carochinha. E só isso nos faz viver de um outro jeito, com um outro olhar, e cuidando mesmo dos irmãos que ainda não creem, mas isso primeiro tem que ser verdade dentro do seu coração e na sua vida, para que você possa testemunhar o que é a beleza de um Deus que não desiste de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje eu quero conversar um pouco sobre a Eucaristia, para que a gente possa entender não só a Eucaristia, para a gente poder começar a pensar nisso de um jeito que a gente aproveite mais, que talvez a gente não aproveite tanto, entendendo que a Eucaristia, celebrar a Eucaristia, é celebrar ação de graças. Mas mais do que celebrar a Eucaristia, é conseguir viver uma vida eucarística, que é uma via da gratidão. Para isso eu quero usar Lucas, capítulo 24, que são os discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús é a nossa história, que a gente pode, você está em Lucas 24, capítulo 13, depois se vocês quiserem reler. Todo mundo lembra dessa história. Esses discípulos conviveram com Jesus durante 2 anos e meio, mais ou menos. Jesus morreu, eles ficaram quase 3 dias em Jerusalém, e estavam voltando para Emaús, que era pertinho. Estavam andando até que aproxima um estranho e faz o caminho com eles, explicando as Escrituras. Bem, eu quero falar em partes, porque esse é o primeiro pedaço. A primeira parte desse discípulo, desse caminho de Emaús, é exatamente a nossa história. Porque se você te parar num sinal, se você tiver tempo de assentar numa praça, se tiver tempo de assentar, você vai observar as pessoas passando. E a forma como as pessoas caminham te conta exatamente se elas estão bem ou se elas estão deprimidas, se elas estão entristecidas, se elas estão arrastando a vida. Vocês imaginam como é que esses dois deviam estar voltando? Destruídos. Aquele que encheu o coração deles, aquele que fez a vida ser completamente diferente, estava morto. Então, eles estavam voltando para aquela rotininha básica deles. Geralmente, a gente, quando está abatido com as nossas perdas, com os nossos lutos, com as nossas decepções, com as nossas desilusões, a gente muitas vezes anda de cabeça baixa, um passo mais ou menos, às vezes nem olha direito onde é que está pisando, alguém te cumprimenta, você nem olha, você responde, você não sabe nem para quem você respondeu. Por isso que o estranho chegou, eles não viram nem quem chegou. E é assim.
Então, a gente, quando vem celebrar, quando a gente vem para a Eucaristia, a gente vem com o coração ruim. E se a gente lê a historinha, a gente vai vendo que não é uma via normal do ser humano, diante das frustrações, das perdas, das decepções, do sofrimento, fazer opção pela gratidão. Ao contrário, nós enchemos o nosso coração de mágoa, de rancor, de ressentimento e vamos arrastando a vida. Não é assim? E nós chegamos dentro da igreja para celebrar a Eucaristia com o coração assim, pesado, né? Pesado. Então, quando Jesus convida a gente, ele fala, fica, né, que vocês estão cansados, vinde a mim, que meu jugo é suave, meu fardo é leve. Por que o jugo de Jesus é leve? Porque é o jugo do perdão. Por que a nossa vida é pesada, a gente está sempre cansado? Porque a gente só vive na ofensa. Né? As ofensas que a gente não perdoa. Então, a gente chega para a Eucaristia dessa forma. Se vocês pegarem uma terra dura, e jogar água, vai entrar alguma coisa? Então, eu preciso pegar essa terra, apertá-la, quebrá-la bem quebrada, para que possa cair a água, a semente ficar e dar fruto. Esse é o coração que a gente tem que chegar na igreja. Nosso coração tem que ser quebrado, amassado. Esse é o famoso coração contrito, né? Quebrado, para que a gente possa receber a água da graça de Deus. Senão, a água bate e cai, e não passa. É isso. Quando a gente chega para celebrar a Eucaristia, a primeira coisa que a gente pede é perdão, né? A gente no canto, Kyrie eleison, cantamos e pedimos misericórdia, tem de piedade de nós, Senhor. Então, é um caminho. O caminho que eu quero discutir aqui com vocês é a gente aprender a fazer da nossa vida uma vida eucarística. E fazer a opção, de vez de rancor, de mágoa, de fazer uma via de gratidão. Aprender a tudo dar graças. Obrigado por tudo. É um caminho, é uma escolha, é uma opção. Porque às vezes a gente não sabia que podia fazer essa escolha, mas é possível fazer essa escolha. Então, tem alguns caminhos, né? Primeiro é entender que eu sou livre e posso fazer essa opção. A segunda coisa que aconteceu com eles, porque primeiro eles estavam ouvindo, foi Jesus falou, o que vocês estão conversando pelo caminho? Eles falaram, você é um que não está sabendo da novidade? Jesus falou, mais ou menos, não estou sabendo. Então, Jesus começa a falar com eles da palavra. Começa a explicar as Escrituras. Se a gente fizer um contraponto com a Eucaristia, com a celebração eucarística, a gente chega na igreja, pede perdão, pede misericórdia, fala, Senhor, tem de piedade de mim? Minha vida não está boa, não? Perdi isso, estou entristecida com aquilo, não queria ter frustrado naquilo, só lamúria, né? Muitas perdas. E depois a gente escuta a palavra. Essa escuta da palavra de Deus é um momento importantíssimo para nós. Porque a palavra de Deus, ela é sacramental. Ela é sacramento. Então, quando eu escuto a palavra de Deus, não é essa palavra que um dia eu vou meditar e vai me transformar algum tempo. Não. A ação de Deus na nossa vida é enquanto a gente escuta. Deus nos transforma enquanto a gente escuta a palavra. E isso é maravilhoso. Fala, mas não tem jeito? Tem. Se você passar por alguém, você pode escutar que alguém te fale, fulano, eu te amo, ou a pessoa pode falar, fulano, eu te odeio. Isso dentro de você não mexe? Mexe, o sangue ferve. Seu coração treme. Então, como é que nós reagimos diante de uma palavra? Bem ou mal? Mas com Deus, a palavra de Deus é que faz a criação acontecer. Deus criou pela palavra. E quando a gente escuta, a palavra é a presença do próprio Deus. E foi isso que foi acontecendo com os discípulos. À medida que eles foram ouvindo, Jesus falou, como vocês são lentos para crer. É duro escutar isso, é mais ou menos para nós. Como nós somos lentos para crer. Então, à medida que ele foi falando a palavra, que ele foi trazendo para aqueles que estavam absolutamente derrotados, e às vezes, em algum momento da nossa vida, a gente está tão derrotado. A gente acha que a nossa vida não vale absolutamente nada, que a gente é tão insignificante, que a nossa história é um nada. Aí, quando Jesus começa a explicar, eles vão entendendo que aquilo tudo fazia parte de algo maior. E que, na verdade, aquele amigo que morreu foi para dar uma dimensão de uma coisa muito maior, foi para dar uma vida que é eterna. Então, eles foram começando a compreender, foram começando a ver que alguma coisa ardia o coração deles. Eles não estão entendendo direito, não, mas algo foi mexendo dentro deles e provavelmente eles foram levantando a cabeça.
Porque também é assim, às vezes, quando você está muito abatido, porque alguém chegou com alguma palavra, você está desanimado com alguma coisa, é preciso que todos os dias a gente consiga ouvir uma palavra que nos ponha de pé. Porque é o poder da palavra de Deus que nos coloca de pé. Que às vezes, só que você acha que você não dá conta de nada, você escuta assim, bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Você fala, ué, então, tem uma esperança de que alguma coisa vai mudar, que alguma coisa vai acontecer, que Deus está vendo a minha perda, está vendo o meu sofrimento e vai intervir, e vai me ajudar a caminhar. Então, isso é uma coisa que faz parte da nossa vida. A gente poder pegar nosso sofrimento, escutar isso diante da palavra e poder transformar. Mas tudo é escolha, porque nem todo mundo vai escolher isso. É escolha. Porque no momento que os discípulos foram chegando perto de Emaús, Jesus fingiu que ia dar sequência. E ele poderia dar sequência. Mas aqui eles fazem para Jesus um convite, que eles falam com Jesus, permanece conosco, porque é tarde, e o dia já declina. Talvez essa seja a frase mais importante desse trecho. Porque durante o nosso dia, hoje, vocês encontraram com tanta gente. Muitas pessoas falaram um monte de coisa bacana para vocês. E que vocês conversaram, escutaram e foram embora. Então, aqui existiu uma conversa, mas não existiu um aprofundamento, não existiu uma continuidade. Você encontrou, conversou e despediu. O convite, ele é essencial para que uma relação se aprofunde. E era isso que Jesus espera. Porque, na verdade, a gente acha que quando a gente vai comungar, a gente vai celebrar a Eucaristia, é só o Senhor que nos convida para cá. Não, Ele está esperando esse convite. Porque se a gente não convidar Jesus, para que a gente possa estabelecer uma relação profunda com Ele, falar com Ele, Jesus, eu quero que o Senhor seja não só o meu companheiro de caminhada, mas o companheiro de minha alma. Se eu não convidar, Ele vai ser sempre o estranho da minha vida. Ele vai ser sempre alguém que tem notícias, ideias boas, palavras maravilhosas. Jesus vai ser sempre aquele, figura interessante, um profeta bacana, mas nunca aquele amigo íntimo, aquela pessoa da minha alma, que eu não o convidei para entrar e ficar comigo. E isso nós temos que fazer em toda a Eucaristia. Fica comigo, Senhor, porque é tarde. Fica comigo, porque eu preciso da sua caminhada. Eu quero que o Senhor entre na minha casa. Será que a gente tem coragem de levar Jesus exatamente para as pessoas com quem a gente convive? Será que a gente tem coragem de apresentar a Jesus aonde a gente vai? Será que eu posso permitir a Jesus que Ele entre naquele lugar na minha casa que eu não deixo ninguém entrar? Será que eu permito que Ele veja o que tenho de luz e de sombra? Será que eu permito a Ele que me veja do jeito que eu não gostaria que ninguém me visse? Será que eu posso ver? Ele me vê na cozinha? Jesus ser o amigo, não da sala, que serve a xícara perfeita, o pano perfeito, mas o amigo da cozinha, que vê a cozinha confusa, bagunçada, que vê o pano de prato rasgado, que está lá, como diz Santa Teresa, no meio das panelas, das caçarolas, está lá Jesus andando. Será que eu levo Jesus para a minha intimidade? Porque enquanto eu não fizer esse convite para que Ele permaneça, fique comigo, Ele não será o meu Senhor e o meu Deus. Não será. Ele será sempre o estranho, que passou pela minha vida, que me falou uma coisa bacana, mas que não fez laço comigo. Porque assim é a gente com as pessoas que a gente encontrou hoje. Você encontrou com um monte de gente bacana, mas você não fez laço com essa pessoa. Você até encontrou, escutou uma coisa bacana, falou, então tá, até mais. Jesus não pode ser assim. Nós não podemos deixar Ele passar. Porque se a gente não convidar, Ele vai passar. Ele não vai permanecer. Porque Ele espera o seu convite. Acho que você nunca imaginou que teria que convidá-lo para ficar. Você precisa convidá-lo. Fala, fica comigo, Jesus. Me ensina essa palavra, que essa palavra possa me transformar, que essa palavra possa me levar a fazer exatamente aquilo que o Senhor espera. Eu quero ter uma vida fecunda, mas eu preciso da sua presença. Porque se eu não tiver a sua presença, nada em mim será transformado. Eu digo que é nada. A gente recebe a Eucaristia e porque a gente sai da Eucaristia e entra na igreja como se fosse a mesma coisa. A gente sai de quantas missas absolutamente não transformados, nem mexidos, nem com o coração ardido. Não foi nem capaz de chorar pelos nossos pecados.
nem chorar de emoção, porque encontrou com Ele. Nem chorar de emoção, porque estamos diante do Filho de Deus. E que me encanta, porque estamos diante do Filho de Deus e que se permite ser seu amigo, ser meu amigo, íntimo, companheiro. Quantos companheiros de alma você tem? Ou tem algum? É difícil ter um companheiro de alma. É difícil ter alguém que partilha das mesmas coisas que você. Aquele amigo que você não precisa nem falar muita coisa, já sabe tudo. Aquele amigo que você só olha, aquele amigo que enche o seu coração. Aquele amigo, daquela intimidade, que é uma intimidade construída de cada dia. Então, se a gente vai observando, e eu tenho certeza que a partir de agora vocês vão começar a entrar para a celebração eucarística, vão começar a prestar atenção, como é que Deus vai nos transformando, como é que a palavra precede, né, a Eucaristia, porque é Deus vivo em nós. E como é que eu preciso de fazer como os discípulos, falar, entra na minha casa, Senhor, entra. Eu quero que o Senhor entre, e onde o Senhor entrar, vá tocando todas as coisas, e vá transformando. Quanta coisa dentro de mim precisa ser transformada. Quanta coisa. Mas para isso, eu convidar Jesus para entrar na minha casa, eu preciso de uma coisa única. Eu preciso de confiar. Porque como é que eu vou convidar um estranho para entrar na minha casa? Vocês convidam um estranho para entrar na minha casa? Não convida. Então, eu tenho que confiar naquele que eu estou convidando para entrar. Entra. E aí eu tenho que começar a entregar para o Senhor as coisas. Amigo não divide tudo? Muitas vezes você entrega tantas coisas. Ele é o Senhor. E nós precisamos começar a entregar para o Senhor tudo. Fala, Senhor, eu quero te entregar a minha vida, eu quero te entregar os meus sonhos. Eu quero te entregar tudo que eu sonho, que eu penso. Mas eu quero te entregar também o meu pecado. Eu quero te entregar aquilo que eu mais amo. Eu quero te entregar a minha vida e não preocupar mais. Ó, que luta que é isso. Falei, filó, você está querendo demais. Mas é assim, a relação com o Senhor tem que ser inteira. Como é que você convive com alguém, chama para ser seu amigo íntimo da alma, e você oferece só uma parte, não oferece o resto? É por isso que a proposta é audaciosa. Viver com o Senhor é para ser tudo. É entregar tudo. Tudo para o Senhor. Domingo teve uma cena bonitinha aqui na igreja com meu marido, que a gente estava sentado lá no fundo, e chegou uma senhora com o pé machucado. Eu falei com ele, nós vamos ter que dar um lugar para ela. E ele saiu. Aí tinham várias crianças atrás, porque era chegada de encontro de casais. E aí tinha uma menina, aí o menininho, as menininhas assentadas na mesma cadeira, dividiram a mesma cadeira, e o menininho levantou com o irmão e ficou perto de mim. Tanto que o irmãozinho pequenininho, de uns 3 anos, imitava o outro. Tudo que o outro ajoelhava, ele ajoelhava. Tudo que um fazia, o outro fazia. Imitava. Ele entrou na fila do Eucaristia, ele entrou também. Então, o irmão vigiando ele. Aí, a maiorzinha falava para a pequenininha assim, você precisa aprender a entregar para Jesus todos os seus sonhos. Porque eu quero ser médica legista, eu quero casar, ter filhos e ser feliz. É só assim. Aí a outra falava, sussurrava no ouvido dela, porque eles ficaram com vergonha do meu marido. Eu quero ser médica pediatra. Então vai falando com Jesus, tem que entregar os sonhos para ele. Olha que lindeza uma coisa dessa. Claro que essas crianças estão aprendendo com alguém. Alguém ensinou para essas crianças. E uma ensinava para a outra. Ajoelha, fala com Jesus, vai entregando seus sonhos para ele. Você não tem dinheiro para dar aqui agora na esmola? Não, estou tendo uma oração para fazer. E meu marido deu o dinheiro para que elas dessem o dinheiro. Elas ficaram uma alegria de poder depositar o dinheiro. Mas se não tivesse dinheiro, tinha uma oração para fazer, mas eu não aprendi a oração, não. Mas disse que tinha uma oração também para fazer. Então, olha como é que vai aprendendo de pequenininha. Entrega seus sonhos para Jesus. Já entregou tudo que ela quer. Ser médica legista, casar, ter filho, ser feliz. Só isso. E a outra começando, quero ser pediatra e vamos começando. Mas olha a simplicidade com que faz isso. Olha a simplicidade. E nós, uma dificuldade, truncado, não entrega não. Pois nós vamos entregar para o único que pode todas as coisas. Por que a gente não entrega? Porque não confiamos. Por que não confiamos? Porque não conhecemos. Por que não conhecemos? Porque não temos tempo para ele. Porque eu nunca convidei ele para entrar na minha casa. Falo com ele, então tá, outra hora eu encontro com o senhor, de lá e eu de cá. A gente se conhece, mas mais à distância. Não temos a audácia, isso aqui é uma audácia. Fala, entra, Senhor. Eu quero que o Senhor more aqui. Eu quero que o Senhor seja o anfitrião dessa casa. Porque depois que Jesus entrou nessa casa, ele deixou de ser o hóspede.
ele passou a ser o anfitrião, porque ele que sentou, tomou as rédeas, fez essa celebração ali para eles. Nós temos que aprender a hospitalidade e convidar Jesus para ser o nosso hóspede. Mais importante, hóspede. Falar, seja anfitrião, toma conta de mim, conta da minha casa. Qual é a ilusão que você acha que você tem? Nós temos ilusão, que a gente acha que sabe das coisas, que sabe o que é bacana. Sabemos de quê? De nada. De nada. Né? Então nós temos que pedir a Jesus, Jesus, me revela o que eu mais amo, para que eu te entregue. Porque às vezes o que a gente mais ama pode ser o nosso vício, pode ser o nosso pecado. A gente às vezes quer manter alguma coisa, nós temos que pedir a Ele, revela para mim mesmo, que às vezes eu mesmo fico escondendo de mim, o que eu mais amo para poder te entregar. Essa é uma proposta, de falar com Ele, me ajuda a viver a vida com gratidão. Porque o dia que a gente acolher isso na nossa vida, vocês vão ver que tudo na vida se agradece. Nada é acaso, tudo é oportunidade para aprender, tudo é oportunidade para crescer, tudo é oportunidade para ser mais de Deus. Aconteceu isso, fala, obrigado, Senhor, não sei por causa de quê, não está ruim, mas muito obrigado, porque eu sei que, se fosse bom, só teria me dado. Essa confiança absoluta nele, se fosse bom, só tinha me dado. Por quê? Porque você me ama. Quem ama não faz nada errado. Compreendem? É essa certeza. Isso o menino já entendeu. Nós é que somos cheios de arma e não entendemos. Então, quando a gente vai se preparar para a Eucaristia, eu gostaria de falar aqui algumas coisas, como a gente se prepara mal. E Deus Pai fala uma coisa tão linda no livro Diálogo com Catarina de Siena, que ele fala que a gente, para poder recebê-lo, receber Jesus vivo, vocês imaginam que Deus é esse? Que Deus é esse? Que nos criou, nos sustenta e nos alimenta com seu corpo, sangue, alma e divindade. Ele vem até nós e nos alimenta. Vocês imaginam o que é isso? Nós não temos dimensão para compreender esse mistério, porque ele é demais. Mas Deus Pai falou que ele dá uns exemplos muito bonitinhos, né? Se vocês estiverem lendo esse livro, o Diálogo, é encantador como é que Deus Pai faz de tudo para que a Catarina entenda, é claro que para a gente ver se entende. Então ele fala, Catarina, vou explicar para vocês, é mais ou menos como se eu tivesse criado vocês, igual se fosse uma vela. Para vocês pegarem fogo, eu tinha que pôr um pavio. Então, para vocês vão pegar fogo onde? No meu amor. Então, quando vocês entram para uma fila para receber a Eucaristia, cada um leva uma vela de 5 centímetros, ou de 10 centímetros, ou de meio metro, ou de 1 metro. O tamanho da vela, Catarina, é o tamanho da sua fé e do seu amor que você vem recebê-lo. Olha que lindo isso. E se a humanidade inteira vier receber, aquecer e pegar o fogo em mim, esse fogo não se extingue. Ao contrário, quanto mais tiro, mais tem. Então, cada um vai receber de acordo com o amor e a fé que você tiver. Mas, às vezes, vocês vêm com o pavio molhado, Catarina. O que é o pavio molhado? É o pecado. Então, o pecado molha e não deixa a vela pegar fogo. Então, é assim, Catarina, igual quando você pega uma vela molhada e põe no fogo, ela faz o barulho, mas o fogo não fica. Compreenderam? Por isso que a gente precisa tanto da confissão, para que a gente possa receber Jesus em estado de graça, para que a gente possa receber melhor, acolher melhor, viver melhor. A gente não pode entrar numa fila da Eucaristia desanimado ou às vezes, fazendo o que acho que é um grande problema que a gente pode viver hoje, é começar a viver e receber a Eucaristia como rotina, como algo a mais, como faz parte da missa. Não é. É o momento que eu estou sendo alimentado e estou recebendo Jesus vivo. O dia que a gente tiver a dimensão do que significa isso, e às vezes por algum momento, e por graça, absolutamente por graça, Deus pode permitir que um de nós, no momento de receber a Eucaristia, receba a graça do temor de saber diante de quem estamos. Não é temor de medo, é a emoção de saber que estamos diante de Jesus vivinho. É para cair duro, claro, básico. De saber que você está diante dEle, que você recebe Ele.
Isso não é uma brincadeira. Mas quantos santos e quantas pessoas são agraciados por receber nesse momento. É o que um ateu disse uma vez: se eu tivesse certeza que é o Filho de Deus que está ali, eu vou ajoelhar e nunca mais levanto. E nunca mais levanto. Então, nós não podemos banalizar a Eucaristia. Nós temos que vir para a Eucaristia com uma alegria imensa. E se eu chego aqui carregado das minhas dores, a Eucaristia tem que ter o poder de falar comigo. A morte, ela não tem a última palavra. A última palavra da sua vida chama-se amor. E mesmo no meio de todo o seu sofrimento, a Eucaristia tem que te pôr de pé, porque você está diante do Filho de Deus que te sustenta. Se a Eucaristia não estiver tendo esse poder na nossa vida, tem algo errado. A Eucaristia tem que fazer sair dessa igreja dançando. Por quê? Porque eu estou com Ele. Eu o convidei, fica comigo, Senhor. Compreendem? Quando eu recebo a Eucaristia, não é o fim ou o começo da nossa missão. Ide contai o que aconteceu. Foi o que os discípulos foram. Tinha medo? Tinha. Pois de repente, é o que acontece, você recebe Jesus vivo e de repente ele some. Mas Jesus, Deus Pai, fala de um jeito tão lindo. Ele fala: Catarina, depois que Jesus passa, é como se eu pegasse um selo quente e colocasse marcasse uma cera, um ferro quente e marcasse. A marca da graça fica impressa em vocês. Não tem jeito de sair. Vocês estão marcados por mim. Presta atenção nisso. Marcados por Ele. A graça está em nós. É Deus que caminha conosco. Então quando a gente vem desiludido aqui, trazendo os nossos problemas para o Senhor, trazendo os nossos medos, porque quando eles viram que o Senhor desapareceu, quando Ele repartiu o pão, e eles reconheceram que era Jesus, eles voltaram correndo para Jerusalém. Tinha risco? Claro que tinha. Era de noite, estava escuro. Quem matou Jesus estava atrás deles, para matar eles também. Já não tinha mais medo. Depois de verem o Senhor, medo de quê? Medo de quem pode matar seu corpo, mas não pode matar minha alma é imortal, estou com o Senhor. Medo de quê? Depois que você ouviu. Medo de quê? Depois que você experimentou Jesus? Nada mais. Então, se a Eucaristia não está servindo para te transformar, tem algo errado. Se você tem que trazer diante do Senhor seu medo, sua decepção, a sua frustração. Faz: Jesus, sabe aquele moço lindo que eu estou namorando? Pois é, me largou, me trocou. Se você ficar arrasada naquilo, tem que superar o medo, falar: trocou, mas ele é mais do que eu? Não, então vamos seguir a vida. Vamos seguir a vida. Você não pode se reduzir a isto. Você é muito mais do que isso. A sua vida não é qualquer coisa. Mesmo a vida, essa rotina basiquinha, Senhor, sim, isso, sim, ela tem um significado fundamental para Ele. Mesmo o nosso nada é muito diante dos olhos de Deus. Então, não precisamos achar que a nossa vida não é nada. Mas nós temos que sair da Eucaristia transformados, com uma força que ninguém nos segura. Tinha um santo que falava, que agora não lembro, é muito santo que eu leio, misturo santos, para não misturar santo. Não falo o nome, para não confundir. Diz que quando a gente comunga, é como se a gente saísse da igreja com um leão, com um dragão. Somos capazes de derrubar qualquer coisa? Claro, pois estamos com o Senhor vivo. Mas a gente não tomou dimensão disso. Do tanto que somos privilegiados, agraciados, de encontrar com Jesus vivinho. Coisa mais apaixonante desse mundo. Que você pode chegar perto dele e falar: Jesus, presta atenção no tanto que eu estou sofrendo. Ele fala: estou vendo. Mas Ele pode mudar. Ele pode te dar o consolo, o conforto, enxugar as suas lágrimas e falar: coragem. Isso tem um fim. Coragem. Confie em mim. Porque tem algo escondido que você não está vendo. A dor ainda, por enquanto, está ocultando o que você vai viver. Tem que viver, viva seu luto, chore pelo que precisar chorar. Mas não pare no choro. Caminha. Era o que eu falava com a minha mãe quando o pai morreu. Eu falei: mãe, a gente chora e anda e anda. Não pode ficar parado, minha filha. Vai andando, vai enxugando as lágrimas, vai andando. Não pare. Porque a gente caminha com quem anda, que é Jesus. Ele é o seu companheiro de caminhada. Ele é o seu companheiro de jornada. Ele é o seu companheiro de alma. É o único que te conforta. É o único que te dá sustento. A hora que você fala: Jesus, eu estou triste. Fala: estou aqui. Se eu estou aqui, está tudo certo. Se eu estou aqui com você, o que mais nós temos medo? É lá que a gente vai lá todo dia renovar a nossa força. É Ele que é a nossa alegria. É Ele que, diante do sofrimento, de qualquer dificuldade, eu sei que Ele ali não tem a última palavra. Tem mais. O Senhor está conosco. Isso é que sustentou Nossa Senhora de pé. A certeza, a fé, a certeza que Deus mudaria alguma coisa.
Mesmo diante, ela esperou contra toda esperança, né, gente? Tinha nada acontecendo. Mas ela acreditou que algo havia. Bem-aventurada, feliz aquela que acreditou, foi o que Marta disse a Maria. Bem-aventurada és tu, Maria, porque em você vai acontecer aquilo que você acreditou. Por que nada acontece conosco? Porque a gente mais duvida de Deus do que acredita. A gente recebe a Eucaristia, o povo vai embora. Fala, por que esse povo está saindo correndo da missa, gente? Acabou de receber Jesus, vive e fala, não, eu falo, Jesus não está sabendo o que está recebendo. Não sabe de que está diante do Altíssimo. Ajoelha, conversa com Ele, derrama seu coração diante dEle, fala, me acode, eu não quero viver nessa raiva, nesse ressentimento, que isso seca a minha alma e me mata. Transforma essa minha dor, me ajuda a perdoar, circula em mim a certeza que eu sou seu filho, que eu sou importante para o Senhor, me dê amor, me sustente. É diferente. Aí depois que a gente aprender a viver essa intimidade, como é que você vai ficar calado? Como é que você não vai contar para as pessoas o que você experimentou? É o que João fala na primeira carta dele, o que meu olho viu, o que eu escutei, o que eu peguei, como é que eu vou calar? Não calo, eu falo. Aí vocês vão começar a contar para os outros o que vocês viram, o que vocês viveram. E a sua família vai começar a perceber as transformações que você vai experimentar. Vai perceber. Porque testemunhar Jesus dentro da casa da gente não é fácil, não. Porque todo mundo conhece que você é aquela pessoa difícil, um gente difícil, mal-humorada às vezes. Você contando papo, não resolveu nada. Mas é devagar que Jesus vai nos transformando, porque é à medida que a gente vai deixando. Transformando até que a gente convença o povo da casa. É assim? No início, quando eu comecei a fazer missa diária, quantos anos atrás, eu nem sei quantos anos tem isso, o povo da minha casa ficou apavorado. Verdade? Eles já falavam assim, gente, está acontecendo alguma coisa com a Filó? Minha mãe ficou em pânico. Ela falava, ela ligava e falava, você não arrumou um namorado? Não. Eu cutucava Jesus e falava, presta atenção. Presta atenção. Estão achando que eu estou indo à igreja porque eu estou sem namorado. Eles não descobriram que meu amor maior é você, ainda não entenderam isso não. Mas precisa, meu pai falava, mas precisa de a missa todo dia, minha filha. Até falava, essa menina está pecando tanto em Belo Horizonte, eu não estou sabendo, né? De tanto que essa menina está arrumando em Belo Horizonte, por que você vai à missa todo dia? Eu sempre olhava, mas todo dia? Mas vocês comem quantas vezes no dia? 5, mais ou menos. Oliveira, então, no interior, come muito. Todo o dia inteiro come. Nutre a alma quantas vezes mesmo? Você vai à missa só domingo? Por isso que você arrasta. Por isso que esse desânimo. Eu vejo Jesus todo dia, porque sou animada. É o contrário. Chega animada. Filó, como é que você dá conta da sua vida? Ou vocês esqueceram que eu recebo Jesus vivo todo santo dia, vocês não acreditam nisso? Vocês não acreditam que Ele é vivo? Ela fica me olhando, fala, coitada, acho que ela tem um parafuso a menos. É melhor não apertá-la muito, não, é? Mas o povo fica desconfiado, porque o povo não crê, gente. Se a gente acreditasse, qual dia da semana você não iria à missa? Todos. Você iria todos os dias. Fala, onde é que você está indo? Encontrar com Jesus. Falo com ele, quem me vê correr de manhã desse jeito, fala, gente, por que você me está correndo tanto? Eu vou rindo. Falo que eu mal sabia ele que eu vou te encontrar, né, Gracinha? Fala a verdade. É para te encontrar, para não perder um minuto de estar com ele. Mas não cremos que estamos diante daquele que é o Senhor. Aí, depois que eu recebo a Eucaristia, não encerrou. Ele fala, agora você vai e começa a sua missão. Porque você veio e vai me anunciar. E vai levar o meu nome, e vai confortar aqueles que estão no chão, e vai dar coragem para a turma começar, e vai cuidar de alguém que está moribundo, e vai dar um banho naquele que às vezes está morrendo, e vai dar uma palavra de conforto e falar, não acaba aqui não, bom, continua, lá muito melhor, pode ir, filho, sem medo. Se o seu coração tem medo, Deus é maior, não precisa ter medo não, mas tem que conhecer a palavrinha de Deus para poder falar, para dar conforto para o outro, para sustentar o outro. E essa vida eucarística, ela é discreta. É discreta, não tem holofote, não. É ali, porque é no dia a dia, a hora que você passa a dar um sorriso para um, que você sustenta o outro. É onde você vai testemunhando, é onde você vai dar testemunho daquilo que você crê. Que você vai falar a sua palavra, que você não vai ter vergonha de dizer, eu creio. Em quem? Em Jesus mesmo, o sobrenome dele é de Nazaré, filho de Nossa Senhora, pode falar. Porque o povo fica assim na dúvida de quem será que ela está falando. Fala com todas as letras. E não encolhe quando você for falar o nome dele, não. Estufa o peito e fala, Jesus. De onde você está vindo da missa? Recebi Jesus vivo. Conhece? Não, um dia eu posso te mostrar. Não tenha medo, cutuca as pessoas, incomode as pessoas. Mostra que há um outro jeito de andar por esse mundo. Porque a gente fica querendo entrar todo mundo no mesma forma. Não, tem uma forma diferente.
Tem uma forma que olha pelo miserável, que olha pelo pobre, que consola aquele que está batido, que luta pelas pessoas que têm dificuldade, que não aceita que a pessoa pobre receba menos do que ela é digna, porque somos irmãos. Não sei se vocês viram uma reportagem, se já ouviram do dono do hospital de câncer de Barretos. Esse homem é um testemunho de fé. Ele gasta por mês 35 milhões. Então, ele fala que 15 milhões o SUS paga. Os outros 20, ele sabe que Deus vai mandar. E todas essas doações chegam dos pobres. Tudo que ele tem lá é de melhor. Tudo. Porque ele falou que sempre viveu com uma indignação na alma. Por que que o pobre, além de tudo, ele tem que receber? Nunca pode comprar o original, tem que ser o genérico. Nunca pode receber o melhor. Por quê? Se ele é meu irmão. Então, tudo que tem no hospital dele é o de melhor. Qual que é o aparelho melhor? Então, esse que eu vou comprar. O que é de melhor? É lá que ele compra e tem. E como o tratamento de câncer, em geral, às vezes as crianças duram em torno de 1 ano e meio, ele montou as casas em volta do hospital. Então, vai, o pai e a mãe, vem gente do Brasil inteiro, e as crianças. Ele arruma trabalho para o pai, escola para os meninos, e a mãe toma conta do menino, para não separar a família. Mas tudo tem uma história. E é isso que eu acho que quando eu vi essas crianças, que meu marido contou o que essas crianças fizeram, esse homem também tem uma história. E a história dele começou com a bisavó dele. A bisavó, no ano de 1800 e pouco, casada com um coronel, ela colocava dentro de casa 18 pessoas doentes. O marido era coronel, mandava buscar os médicos lá na capital, lá na cidade. Ela cuidava de 18 doentes em casa. Teve um filho, médico, que formou, em São Paulo, voltou para o interior, nunca recebeu uma consulta particular, só os pobres. Esse avô médico teve um filho, médico, casou com a médica, os dois estudaram na USP e montaram um hospital no interior para cuidar dos pobres. Mas aonde que veio a herança? Da bisavó. Ele falou na entrevista com a Adriana Galisteu, Adriana falou, mas como é que é esse negócio de fé? É a fé. Ele falou, eu sei que quanto mais eu faço bem e quero melhor, as bênçãos vêm para que eu faça melhor. Sempre melhor. Então, eu nunca perdi uma noite de sono, porque eu sei que os 20 milhões vão chegar todo mês. Quantia pouca, né? 20 milhões, pouquinho, vai chegar todo mês. Não tenho medo que o dinheiro não vai deixar de vir, mas é pela minha fé. E você já viu o milagre, Adriana? Perguntou, ele falou, muitos, para começar comigo. Eu queria pôr fogo no hospital do meu pai, porque eu não estudei só até a 8ª série, porque eu queria ser peão, ficar na fazenda com meu avô, loucura com o avô médico, loucura. Mas foi eu que fui administrar tudo. E meu pai já tinha perdido muito dinheiro, porque eles vendiam tudo, fazenda, gado, para manter o hospital. E aí eu decidi que eu ia pôr fogo no hospital. Marquei o dia que eu ia pôr fogo no hospital. Porque eu não aguentava mais aquilo. Aí um médico me chamou e falou, se você construir mais uma sala aqui, você vai salvar mais vida do que eu e seu pai, porque nós vamos ter oportunidade de operar mais. Ele falou que foi dormir com ódio. Falou, eu vou pôr fogo nisso tudo, mas não vai sobrar nada. Aí ele falou com o Adriano que ele acordou com um amor que incendiava ele, que ele tinha que manter tudo de pé. Ele falou, o primeiro milagre Deus fez em mim. Então é disso que eu falo, que quando a gente vive isso forte, Deus faz mesmo. Porque é um só Deus que faz tudo diferente em cada um de nós. É Ele que faz, é Ele que transforma tudo. Então, a nossa missão é ligar, é entender que a Eucaristia é junto com a vida eucarística. Que a Eucaristia é um dom, é uma graça que Deus nos dá, ela vem do alto. Ela é dada livremente, para que você receba livremente. Não somos obrigados a acolher, nada disso que eu estou falando com vocês. Não somos obrigados. Mas se você quiser receber Jesus com liberdade, com amor, com paixão, né? Porque, na verdade, você vai viver uma paixão alucinada por Ele, você vai fazer o que puder por Ele. Você vai enxergar exatamente aonde você tem que fazer alguma coisa, aonde alguém precisa, e Ele vai te conduzir. Porque você vai estar lá diante dEle e falar, me leve aonde o Senhor hoje precisa. Me leve, que eu seja seus olhos, suas pernas, seus braços, que eu seja aquilo que o Senhor precisa no mundo hoje. Mesmo que seja pouquinho, mesmo que seja só o sorriso de uma criança doente, mesmo que seja ajudando alguém a morrer, mesmo que seja falando com alguém, enxugar as lágrimas de alguém e fala, coragem, Deus está vendo tudo e Deus vai fazer. Mesmo que seja que o mundo não precisa ver, porque o mundo não acolhe a luz. O mundo rejeitou a luz. Não vai ser a nossa que ele vai enxergar. O mundo não quer a luz. Mas somos nós mesmo que vamos insistir para traçar um mundo diferente, para trazer um gosto diferente nesse mundo, para poder dizer em cada Eucaristia, obrigado, Senhor,
Porque o Senhor aceitou ser nosso companheiro de caminhada. O Senhor aceitou ser o nosso companheiro de alma. Você imagina que graça temos de um Deus que caminha conosco. Aquilo que Moisés falou com ele. Caminha conosco, Senhor. Apesar da nossa cabeça dura. Apesar do nosso coração duro. Não nos abandone. E Ele vem em cada Eucaristia. Ele vem todos os dias. Mais uma vez, Ele sai do céu. O único homem que Ele obedece no mundo é o sacerdote, né? O sacerdote chama e Ele desce. Ele vem todos os dias. Ele é chamado, Ele volta ao altar para se fazer nosso alimento, nosso amigo, nosso companheiro, o nosso Senhor. Quanta graça temos. É demais. É graça demais. Vamos pedir a Ele que a gente possa realmente entender a Eucaristia, caminhar na quinta-feira agora, com alegria, dando graças a Deus pela Eucaristia. Falar obrigado porque o Senhor vem todo dia me encontrar. Eu que tenho preguiça de ir lá te receber, mas o Senhor vem todo dia. Eu que ainda não me convenci disso, estou mais ou menos no caminho. Mas pedir a Ele a graça de poder ser alimentado, de poder olhar e falar, seja meu amigo, fica comigo, Senhor, porque é tarde e a noite já vem. Está fazendo tarde na minha vida, está tudo escuro e eu não enxergo nada. Fica comigo, seja a luz da minha vida, ilumina meus passos, me prepara para o encontro que vai ser definitivo, para um abraço que nós vamos nos perder no abraço dele. Poder chegar, cheirar o Senhor e falar, cheguei. Por quê? Porque o Senhor me sustentou a cada dia. Vamos pedir a Ele, vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir a Jesus que... Vamos pensar em tudo isso que a gente conversou, que Deus nos deu a graça de pensar. Vamos ouvir a música que as meninas escolheram, que é claro que Jesus só falou agora, porque ninguém sabia o que eu ia falar. Mas não saiam. Deixa a palavra de Deus chegar dentro do seu coração. Começa a parar para escutar Deus que fala. Se a gente não parar para escutar Deus que fala, a coisa fica no meio do caminho. Eu já falei, Ele já preparou seu coração. Escute, escute. Deus vai sussurrar. Ele vai falar alguma coisa. Vamos fechar os nossos olhos, nos colocar diante dEle. Pedir perdão por tantas Eucaristias mal recebidas. Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema A Porta é Jesus. Acompanhe. Vamos conversar um pouco sobre o Evangelho de domingo, onde Jesus fala que Ele é o bom pastor e é onde que Ele fala que Ele é uma porta. Eu estive pensando muito nesse Evangelho, rezando, e a gente fica pensando quanto que Jesus, fico imaginando, quando Ele chegou, olhou para todo mundo e nos olha, a proposta que Deus tem para nós, de vida, é tão infinitamente maior do que a gente imagina que é vida. E Ele fala, eu vim trazer a vida e a vida em abundância. Então, a vida, apesar desse quarto domingo da Páscoa não falar das aparições de Jesus, ela fala sobre o tema que é a vida, que é um tempo pascal. Né? A vida é o grande tema da Páscoa. É uma vida nova. Então, Jesus vem falar para nós, eu sou a porta. E se a gente prestar atenção, Ele fala que Ele é a porta das ovelhas. Não é do redil. É das ovelhas. É a nossa porta. É a porta da liberdade que Ele veio trazer. É um outro conceito que talvez a gente ainda não tenha pensado. Porque... às vezes, né, a gente não tem a dimensão, porque ou estamos distraídos demais, voltados só para nós mesmos, ou numa comodidade que a gente está vivendo, ou porque a gente não presta atenção no quanto nós estamos fechados em nós mesmos, vivendo só para o nosso umbigo. A gente não presta atenção. E aí a gente não tem a dimensão que estar fechado causa uma asfixia existencial. E se eu não me abrir, eu vou morrer. Então, Jesus sabe que nós ficamos muito fechados. E aí vem, às vezes a gente está vivendo situações que a gente não percebe. Às vezes nós estamos vivendo relacionamentos ou situações na nossa vida de extrema dependência.
E às vezes nós estamos envolvidos em situações de vícios e que a gente não consegue se libertar. Então Deus deve olhar para a nossa vida tão fechadinha no nosso ateliê, ou vivendo relacionamentos e situações que nos destroem, relacionamentos que nos colocam para muito menos a dignidade que somos. E fala, mas não é nada disso que eu te criei. Eu te criei para um projeto que você não tem a dimensão, porque eu vim trazer a vida e a vida em abundância. E você está preso em situações que não te permitem viver a sua identidade de filho. Fico imaginando quando ele olhou para tudo isso e olha para tudo isso em nós, olha a nossa vida e fala, por que você está submetendo a isso? E a gente não percebe. A gente que está dentro da situação não percebe. E aí, quando você está e começa a tomar consciência que você gostaria de se libertar de algumas coisas, a gente precisa de uma saída. E a saída é Ele. A porta é Ele é a porta. Não é uma porta como uma porta de madeira que abre e fecha, não é isso. É muito mais do que isso, porque a vida, para ser manifestada, ela vai exigir de nós que a gente se mova, precisa de espaço, é preciso se abrir para. Às vezes a gente não tem a dimensão do que pode significar isso, mas eu queria exemplificar com uma história. Há uns anos atrás eu conheci uma senhora, ficou casada há muitos anos com um marido alcoólatra, e ela sofreu demais, demais. No dia que o marido morreu, na época que o velório ainda era feito em casa, quando ela estava saindo, ela foi a última a sair. Ela chamou o empregado e falou, enquanto eu estiver lá para fazer o enterro, eu quero que você pegue a minha cama com o colchão, leve para o quintal e ponha fogo na cama. Abra a casa, deixe o ar entrar e ponha flores na casa. Presta atenção. Abra a casa, abra. É uma outra vida. Deixe um ar entrar e renovar a casa. E muitas vezes nós vamos fazer isso na nossa vida. Abra. Deixe ele entrar. Porque o ar que vai entrar, que vai nos soprar, é o próprio sopro do Espírito. É que vai mexer conosco e falar, essa vida sua está muito mais ou menos. Essa mulher mandou abrir a casa, mandou queimar a cama dela, mandou colocar flores e falar, é vida nova. Sou livre. E ela falava comigo, eu vou colocar na parede da minha casa a certidão de óbito para lembrar que sou livre. Presta atenção, o que viveu. Presta atenção o que viveu. Para que eu nunca mais pense, doutor, que eu posso casar um dia. Certidão na parede, escrito, sou livre. Tamanho, olha como é que o relacionamento estava destruindo essa pessoa. Consumindo, e às vezes em outras situações da nossa vida, nós estamos vivendo coisas que estão nos diminuindo. Jesus fala, eu sou a porta. Como é que eu faço, gente, para poder passar por essa porta? Chegue para Ele, chegue nele, se aproxime do Senhor, conheça o Senhor, tenha intimidade com o Senhor, e você verá a vida que Ele vai abrir para você. E Ele faz isso porque Ele tem algum interesse? Não, nenhum. Ele faz isso porque Ele é o pastor, e o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É isso que Ele faz. Porque Deus quer que a gente tenha uma vida em plenitude. Porque Ele quer que a gente descubra quem somos. E que a gente viva o que tiver que viver em plenitude. E mesmo que a vida esteja difícil, né, a gente enfeita a vida. É possível fazer a vida ficar diferente. É preciso enfrentar a vida no que vier. Mas se com Ele a gente tem que enfeitar a vida, a gente enfeita. Porque há outras possibilidades. Deus traz para nós outras possibilidades. Prestem atenção. Cada um de nós aqui é um mundo dentro do mundo. Cada um. E eu chego no mundo e o mundo vem até mim. Por onde? Pelas 5 portas que nós temos, que são os sentidos. Ao mesmo tempo que eu vou ao mundo, o mundo vem em mim. A questão é que quando a gente começa a conviver com Jesus, a gente começa a prestar atenção. Como é que eu vou ao mundo e como é que o mundo vem a mim? De que forma que eu transito por essas portas? Porque às vezes eu posso transitar de uma forma absolutamente egocêntrica, que eu olho só para mim, e depredadora. Mas eu posso transitar por essas portas de uma forma onde eu tenha tanta gratidão na vida e seja tão aberta e tão solidária e fraterna com o que está perto de mim. Então é preciso que a gente se abra. Essa é a proposta de Deus, né? Ele quer que nos abrir para uma vida de amor com Ele e com os irmãos. Sair do nosso fechamento. Ele quer mudar. Eu sou a porta.
e a porta de uma liberdade que a gente ainda não tem dimensão do que significa isso. Que quando a gente passar por essa porta, nós vamos começar a tomar consciência de que dignidade tem o nome da gente ser filho de Deus. Porque às vezes nós estamos vivendo tantas situações na nossa vida que estão nos descaracterizando como filho do Altíssimo, nos destruindo como filho dele. E é isso que ele quer resgatar em nós. Mas nós vivemos um momento na vida, um contexto, onde a sociedade toda está vivendo uma doença, onde a nossa vida só tem espelho, não tem porta. Então, o espelho é duro porque eu só me vejo, mas eu vejo não aquilo que é a minha essência, eu vejo o que eu aparento ser, mas não o que verdadeiramente eu sou. E eu tenho uma história tão interessante com isso, que uma cliente minha uma vez falou, arrasada, havia separado, sofrendo. Minha filha, para a vida, assenta diante do espelho e vai se ver. Aí me ligou e falou assim, filho, eu vou te matar. Por quê? Porque eu descobri um tanto de pé de galinha que eu tenho. Eu falei, mas não é para isso que eu te mandei olhar para o espelho. Eu te mandei olhar para o espelho para se ver a sua alma. Veja a sua vida, para e veja a sua vida. Mas o espelho não nos permite. Porque o espelho só reflete a nossa imagem, que a gente aparenta ser. Ele não me permite ver o outro. Então a gente fica muito fechado, a gente fica egocêntrico. A gente só tem espaço para a gente mesmo. E às vezes a gente está tendo uma casa onde a gente só tem espelho. E nós não temos portas nem janelas. Então, o convite de Deus para nós, nesse evangelho, é que quando ele fala que ele é a porta, que ele é a porta da liberdade, é porque ele quer trazer para nós uma qualidade de vida que a gente não tem noção do que significa caminhar com ele. Ele quer nos libertar e trazer para nós possibilidades que nós estamos tão fechados que a gente não vê. E isso nos adoece e nos leva à morte. É preciso que a gente se abra. Fala, Senhor, o Senhor me criou, claro que é para algo maravilhoso. Mas por onde começamos? Por Ele, com Ele, em oração com Ele. Então é preciso que a gente reveja a nossa vida e que a gente pense, como é que a casa que eu tenho construído em cima do Evangelho, em cima da Palavra de Deus, como é que a minha casa tem ficado? A minha casa é uma casa que tem mais espelho ou mais porta? Não, minha casa é uma casa que tem muita porta. E é uma casa que fica com as portas abertas? Que bom. Mas é uma casa que tem porta aberta e que não pode ter cachorro. Porque às vezes a gente abre a casa, mas põe um monte de cachorro. Quem são os cachorros que espantam todo mundo que chega? A nossa arrogância, o nosso egoísmo, a nossa rudeza, a nossa indelicadeza, a nossa dificuldade de acolher o outro, de receber o outro. E se espanta os outros, como é que alguém vai chegar? Se eu não sou capaz de acolher aquilo que é diferente? Ou se eu tenho uma crítica tão acentuada que o outro chega e já vai embora na mesma hora, porque já recebeu uma, e fala, então, tchau, né? Vou embora. Então, como é que nós estamos construindo essa vida que Ele nos deu? E será que nós não estamos deixando que o outro espere tanto tempo por nós? A gente não consegue olhar o outro e ver a necessidade do outro que está perto de nós. Então, quando Jesus nos coloca essa proposta, que Ele é uma porta, é para trazer para a nossa vida uma outra qualidade. Saber que por essa porta, Jesus nos dá a liberdade de entrar e sair. Ele não nos pede para ficarmos presos. Nós temos a liberdade de ir e vir. Mas eu acredito que à medida que a gente vai tomando consciência, não é? Da presença de um Deus que é vivo, tomando consciência que a proposta que Deus tem para nós é sempre tão maior e que Ele pode nos tirar dessa vida tão minuta que nós estamos vivendo. Às vezes uma vida tão atrofiada, uma vida presa em tantas coisas que não nos deixam caminhar. E nós vivemos, às vezes, com as pernas amarradas, ou vivendo situações de relacionamento, ou mesmo da vida que nós criamos para nós mesmos, tão longe de viver aquela proposta que Deus trouxe para nós, e achando que é impossível mudar a vida. Não é impossível mudar a nossa vida. Impossível é somente que você chegue até Deus. Porque se você chegar até Ele e falar, Senhor, transforma a minha vida, Ele transformará. Mas não ponha mas, nem senão, nem porém.
No entretanto, não. A hora que você falar com ele, Jesus muda a minha vida, muda a minha vida. E você não imagina que ele pode fazer um furacão passar por ela e transformar a sua vida radicalmente. Mas não pode ter medo, porque ele é o pastor e o bom pastor que conhece os nossos caminhos, que sabe se nós estamos indo por algum caminho que não deve ir. Só ele. E no evangelho de hoje ele fala uma coisa linda, que nós conhecemos a voz dele, que somos dele e que ninguém nos tira da mão dele. Ninguém é capaz de tirar vocês da minha mão. Presta atenção um Deus desse. Vamos prestar atenção. Que Deus é esse que nos ama nesse ponto, que dá a vida por nós, que só quer nos mostrar o melhor. Por que temos ainda tanta tendência a ficar tão presos naquilo que cremos? Fala, não, mas eu acho que é assim. Tem medo de arriscar. Eu te digo que mais vale a pena arriscar numa viagem do que perder o horizonte numa vida segura. E às vezes a gente fala, não vai porque tem medo, se arrisca. Se confiamos nele, temos que ir. Se Deus nos faz uma proposta, não tenha medo, porque Ele nunca te dará algo errado. Nunca. Então, que bom que hoje nós temos a coragem de poder olhar para a nossa vida. Falar, Senhor, olha para a minha vida aqui agora. Ela está fechada, porque eu caminho cheio de verdades, achando que tenho a razão absoluta de todas as coisas e que eu sei o que é melhor para mim. Mas eu queria que o porque só Ele é Deus. Porque Ele é a liberdade na nossa vida. Não permita que nada, ninguém, nem nenhuma situação te escravize. Ou te impeça de fazer aquilo que você veio fazer. Que ninguém te impeça de ser verdadeiramente filho de Deus. E de viver em plenitude o que Deus tem para você. Pare e pensa. Às vezes a gente fala que a gente não é escravo. E somos escravos de tantas coisas. Pare e pensa. Aonde que Deus, o ar dele não está andando, não está soprando, e às vezes a gente está calado diante de situações que está tirando o seu sossego, que não está permitindo que o seu coração esteja em paz. Vamos colocar diante do único que te conhece, do único. Repassa a sua vida diante dele sem medo. Não tenha medo, porque às vezes as coisas que Deus nos pede, a gente nunca imaginou que ia ter que entregar. Mas não tenha medo, pois Ele é o Senhor de todas as coisas. E se Ele falar, me dá isso, fala, toma. O que é meu? Nada. Nunca vamos esquecer daquela santa que nós temos, a Santa Paulina, né? Lá do Sul, que era uma mulher com diabetes, e quando ela entrou no bloco cirúrgico para amputar o braço, não sei se vocês viram a vida dela, o cirurgião falou, irmã, a senhora está tranquila? A senhora vai amputar um braço? Ela falou, estou, meu filho, estou devolvendo o que não me pertence. Então, ter essa consciência que nada é nosso, isso é uma caminhada que não é para qualquer um. Então, eu fico imaginando, qual é a proposta que Deus tem? Eu falo isso na minha vida. Que a gente tem que ter a coragem de colocar a nossa vida de forma tão nua diante do Senhor, com os seus sonhos, com os nossos sonhos tão pequenininhos. Fala, Senhor, eu estou vendo desse jeito, Ele está vendo tão grande. Fala, Senhor, eu estou preso nisso. Você fala, solta a mão disso, porque o que eu tenho para te dar é tão maior. Não tenha medo disso. E que a gente tenha coragem de soltar, já estamos em alto mar mesmo. Quem nos leva, igual diz aquela música, já estamos em alto mar, quem nos empurra é o amor dele. É para lá que caminhamos. Jesus nunca fará na nossa vida algo errado. Nunca. Como eu disse uma vez para uma moça, pode ser, se você quiser perguntar ao Senhor se Ele tem algo para mudar na sua vida, toma coragem e peça a Ele que mude. E o Senhor não fará nada de errado. Ele é a única pessoa por quem eu assino um papel em branco. Eu afirmo que Ele mudará a sua vida, como mudou, até de cidade ela foi mudada, foi convidada a mudar. E com uma proposta de vida, em tudo absolutamente diferente. Então, é preciso que a gente confie nesse que nos guia. Talvez a nossa confiança no Senhor ainda seja pequena, porque a nossa convivência com Ele ainda é pequena, porque o amor que temos por Ele ainda é pequeno. Mas o que eu convido vocês é a se abandonarem nele. Quando Ele fala, eu sou a porta. E quantos de nós, às vezes, está esperando uma oportunidade de estar livre de tantas coisas? Vamos ter a ousadia de falar com Jesus.
nessa noite, falar: Jesus, olha a minha vida hoje, assenta comigo, olha a minha vida do jeito que você está enxergando. Olha e coloca ela em paralelo com a vida que o Pai propôs para mim. Olha a distância do que eu tenho feito para o que o Pai deseja. E eu te dou autoridade para fazer na minha vida o que o Senhor quiser. Tem coragem? Não é fácil. Fala, Filó, mas e se ele não ver isso? Mas e aquela coisa? Se a gente não tiver a ousadia de fazer isso, nós nunca vamos experimentar essa vida e vida em abundância que o Senhor tem para nós. Não amarre aquilo que nem a gente sabe que tem, de tão pequeno que é. Há um Deus que a gente pode confiar profundamente, mesmo quando a vida não vai bem, porque nós sabemos que a vida é eterna e que mesmo que a morte nos cerque, vai cercar e vai chegar para todos nós, ela não tem a última palavra na nossa vida, porque Ele nos deu a vida, e a vida em plenitude, a vida em abundância, e vamos viver com o Senhor eternamente. Então, que a gente tenha a ousadia de falar: Senhor, eu estou segurando as coisas e amarrando as coisas na minha vida, por quê? Querendo ter a rédea das coisas, por quê? Não levarei nada disso, mas somente o que eu viver em amor aqui. Então, vamos ter a coragem. Esses santos todos tiveram a ousadia de se entregar um dia a Deus e falar: faça o que o Senhor quiser na minha vida. É como construir um terreno, que está escrito na carta de Pedro e na carta aos Efésios. Deus tem que construir em cada um de nós o templo santo. Mas para Ele construir, fazer uma obra em mim, fazer uma obra em você, Ele não pode construir no terreno que não é dele. Compreendem? Eu não posso chegar ali, achar que aquele terreno é meu e construir uma casa ali. O terreno não é meu. O Senhor só irá construir alguma coisa em nós o dia que a gente pegar a nossa vida e falar com Ele: é sua, construa o que o Senhor quiser. Para isso, esse terreno tem que ser mexido. Você não vai chegar e construir sem preparar o terreno. Então, o terreno tem que ser preparado, tem que ser sulcado, tem que ser revirado. E aí ele constrói. Compreendem? Muitas vezes o sulco, a revirada, pode ser aquilo que a gente não espera. Mas muitas vezes ele tem que revirar tudo em nós para ele construir o templo que ele precisa construir. Deus tem algo infinito para nós. A gente não tem dimensão do que Ele tem. E que hoje eu deixo para vocês mesmo essa curiosidade, talvez, de pensar: o que é que o Senhor tem para mim? E Ele disse que se a gente passar por Ele, nós vamos encontrar a pastagem, o alimento e o sustento que vai nos conduzir. E nunca se esqueça que essa pastagem que Ele fala é a palavra e a Eucaristia. É isso que nos alimenta, que nos dá força e nos dá coragem para viver cada dia na ousadia de viver nas mãos dele e falar: acorda de manhã sem saber qual que é a proposta dele para o dia. Fala: Senhor, eu tenho essa, mas que seja feito na minha vida aquilo que o Senhor deseja fazer hoje. Comecem devagar, mas entreguem tudo e deixe o Senhor conduzir, porque o que Ele tem para nós é infinitamente maior do que a gente ousou sonhar. Ousou sonhar. E é sempre um projeto tão maravilhoso. Você vai falar: mas isso tudo Ele pensou para mim? Sim, porque nos ama. Deus não faz nada de interesse por Ele, Jesus não faz nada de interesse por Ele ou pelo Pai. Ele faz por amor a cada um de nós. Que a gente possa começar a compreender o que significa essa porta da liberdade que Ele nos dá. Deus não nos quer numa vida mais ou menos, numa vida mesquinha, numa vida atrofiada, numa vida com risco de morrer de asfixia, porque não se abre nem para Ele, nem para ninguém. Ele nos quer numa ousadia de viver o amor. Então, que a gente tenha coragem de agradecer a Deus primeiro por Ele se fazer essa porta, que por causa da morte, por ser um Deus ressuscitado, pelo corpo dEle, Ele pode e abriu a porta da vida para nós, dessa vida em abundância. E com o Espírito Santo, é com o Espírito dEle, que Ele vem nos desatar de tantas coisas que nos impede de viver a vida e impede que a vida possa fluir em nós como precisa ser vivido. Então, que nessa noite o Senhor desate da vida de cada um de nós, tantos nós, tantas amarras, tantas situações que não deixa que cada um de nós caminhe. E que às vezes a gente está tão desavisado que não presta atenção e não imagina que aquilo está me impedindo de andar. Hoje e agora nós vamos colocar diante do Senhor. Falar: Jesus, o que na minha vida está atado? O que na minha vida está amarrado? O que impede que eu viva em plenitude a vida que o Senhor vem me oferecer? E que o Senhor abra da minha vida todas as portas e janelas.
que eu tenha uma casa acolhedora, que a minha vida seja uma casa acolhedora, que a gente possa acolher os outros, que a gente possa, sem preconceitos, que a gente, sem julgamentos, que a gente possa acolher, revelar ao outro, sim, aí aquilo que eu sou, não pelo espelho, mas pelas relações que a gente estabelece uns com os outros. Que a gente possa entender que os outros vêm e vão na nossa vida, entra e sai, na liberdade igual a gente entra e sai na vida do Pai. É na liberdade que a gente se constrói. Essa ousadia da liberdade que Ele traz, que isso não é fácil de viver, que a gente quer prender. E a última coisa que eu quero dizer, e que se Deus nos permitir fazer alguma coisa, que a gente aprenda como Ele a fazer na gratuidade. Nunca pense em cobrar porque fizemos alguma coisa por alguém, mas que a gente faça isso na liberdade que Ele nos ensinou, na gratuidade que Deus faz, porque Deus faz e não cobra. E esse é o modelo que temos. Vamos aprender a fazer as coisas uns pelos outros, na gratuidade, sem esperar recompensa, mas apenas no olhar de um Pai que tudo vê e que disse que todo ato, o menor ato de bondade nosso, Ele retribui, mas que todo ato que a gente fizer de injustiça, Ele também cobrará. Então nós temos um Pai que vela por nós. Vamos hoje, essa noite, vamos fechar os nossos olhos, nos colocar diante do Senhor, pedir a Ele que agora olhe, pouse o olhar sobre a nossa vida. Não tenha medo de colocar para o Senhor tudo que você trouxe no seu coração. Não tenha medo de falar com Ele tudo da sua vida, que às vezes você acha que está amarrado, que não caminha. Fala com Ele, Senhor, olha a minha vida. Às vezes está tão medíocre, Senhor. Às vezes está uma vida tão diferente daquela vida que o Senhor quer trazer para mim. E se hoje o Senhor me apresenta como sendo a porta da liberdade, que Ele possa trazer para cada um de nós a liberdade e a alegria de sermos filhos de Deus. E a doutora Filó hoje nos fala aquela passagem que Jesus fala, eu sou a porta das ovelhas. E ela faz esse alerta. Jesus não fala que Ele é a porta do redil, mas que Ele é a porta das ovelhas. Nós somos as ovelhas. Ele é a minha porta, Ele é a sua porta. Que ela fala que às vezes estamos tão fechados em nós mesmos que não nos abrimos para Ele. Ele é a minha porta. Nosso convite hoje é para que a gente possa abrir o nosso coração como porta. Apocalipse fala que eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e cear com você. Jesus espera você abrir a porta do seu coração, a sua porta, para que Ele possa entrar e faça morada. Vamos rezar? Senhor, que bom entender que o Senhor é a minha porta, que o Senhor é a porta do meu coração, que o Senhor é a porta da minha vida. Hoje, Senhor, eu quero destrancar essa porta, abrir e dizer, venha fazer morada em nós. Venha, Senhor, nosso coração está aberto, nós queremos a Tua presença em nós, nos aconselhando, nos consolando, nos dirigindo, sendo verdadeiramente o Senhor da nossa vida. Vem, Senhor, fica conosco. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquiri-la na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, ou pelo telefone 3286-3034, ramal 231, ou também nas lojas paulinas. Fiquem com Deus e até a próxima.